todas las Américas. Estamos transmitiendo acá desde Buenos Aires, pero estamos conectados con distintas ciudades del mundo en este momento, tanto de este lado del continente americano como europeo. Así que buenas tardes a todas las Américas. Buenas noches quienes se comunican desde Europa y África, y medianoche ya en Asia y Oceanía. Así que estamos acá iniciando la 36ª videoconferencia que organizamos con los autores del artículo, de los artículos que publicamos en el mes. Así que hoy vamos a presentar a los autores, distintos autores que abordaron distintas temáticas del número de este mes de marzo. Bueno, para empezar, bueno, yo siempre comento que el proceso de producción, lo que estamos viendo es el resultado final de todo un largo proceso de revisiones, de intercambios, de comentarios, de ver detalles y esencialmente el trabajo intenso tanto de los autores, que ustedes los van a conocer hoy personalmente, como del trabajo editorial. Esa parte, la verdad que es una parte invisible que casi diría les queda de experiencia y de comentarios a los autores, sobre todo porque a veces las tareas se hacen engorrosas, llevan tiempo, obligan a volver a leer, a volver a repensar los trabajos, pero bueno, entendemos que esos son los, los, los elementos que favorecen a la calidad, y para nosotros, desde el trabajo que hacemos, entendemos que es un elemento clave en cuanto a nuestra continuidad. Nosotros este año, dentro de pocos días, ya estamos cumpliendo 28 años que existe la revista, y bueno, uno de los pilares en donde intentamos sostenerlo es justamente en la calidad de las producciones. Esencialmente entendemos la calidad como que cada uno dé de sí mismo lo más que puede, lo mejor que puede hacer, a favor de compartirlo con el colectivo de personas interesadas en estos temas. Y bueno, en cuanto a lo visible, que es lo que producimos nosotros mes a mes, volvimos a tomar en la tapa este tema de la segregación, el tema de la segregación de género en el deporte. Entendemos que es un tema cada vez más actual, cada vez hay más informaciones, noticias que hablan de que hay que repensar el deporte competitivo, ni hablar el deporte formativo o el deporte competitivo, pero entendemos que en el deporte profesional, en el deporte de marcas, evidentemente hay que repensar unas cuantas cuestiones. Entendemos que a esta altura el formato de segregación, hombres por un lado, mujeres por el otro, entendemos que está perimido. Entendemos que el deporte debe abordar otros formatos. Y bueno, y vimos el ejemplo de este juego de las estrellas de la NBA, que el mejor tirador de la NBA, que juega en la NBA, superó a la mejor tiradora de la WNBA con el último tiro y con el último suspiro. Así que lo que uno se queda pensando, que si el mejor tirador le ganó a la mejor tiradora con el último tiro, el resto de los jugadores de la NBA hubieran perdido. O sea, la noticia hubiera sido otra. Con lo cual estamos viendo que la brecha entre lo que una mujer puede, algunas mujeres pueden tener como rendimiento frente a los hombres cada vez es menor. O sea, cada vez estamos hablando de que habría que empezar a abrir la puerta y sobre todo a mujeres talentosas darle las oportunidades de poder alcanzar aquellos beneficios materiales que de ninguna manera pueden alcanzar si se mantiene esta segregación. O sea, pensemos que una jugadora de la WNBA gana 500 veces menos que un jugador de la NBA. Entiendo que, yo no digo todo, pero debe haber una cantidad de mujeres que podrían alcanzar ese nivel de juego, y
Y lo que está pasando con la segregación es que una mujer, por más buena que sea y por más talentosa en cualquier deporte, directamente la mandan a jugar en una categoría protegida, con lo cual automáticamente sus posibilidades laborales, profesionales se ven limitadas. Así que bueno, con esto una última aclaración, porque a veces tengo disputas. No planteamos que se elimine el deporte femenino, o sea, el que quiera, si una mujer quiere seguir jugando en una categoría protegida, tiene que poder seguir haciéndolo. O sea, el deporte no es que elimina, sino que suma. Pero entendemos que hay a esta altura en todos los deportes, hay sin duda mujeres que podrían intervenir con altísimo nivel en las categorías hoy que entregan los premios mayores. Pero bueno, este es un tema que seguirá avanzando. Entendemos que allá hay deportes donde no existe la segregación, o sea, en deportes que, sobre todo los deportes del siglo XX, los deportes de aventura, ahí no existe, o sea, no es que hay montañismo femenino, montañismo masculino. Hay una montaña y el que la sube, digamos. Hay mujeres que ya han subido, cantidad de mujeres que han subido las 14 montañas de más de 8.000 metros, y hoy hay mujeres que son guías de hombres y los llevan a subir esas montañas. Así que entendemos que los deportes que no siguen las reglas del siglo, que se inventaron en el siglo XIX, sobre todo, eh, eh, hoy la segregación de a poco ha caído. La última noticia que yo tengo, pues siempre junto a eso, es que en una competencia de lucha olímpica en Estados Unidos, una mujer compitieron mixto y ganó la piba. La verdad que fue esta semana en una universidad norteamericana, así que lo que estoy diciendo no es un delirio, no es una locura, es algo que tenemos que repensar y sobre todo trabajar en la parte formativa, y ahí sí no tiene que haber segregación. Ahí eliminemos todo tipo, que se junten chicos y chicas y todos participen, y eso es lo mejor que tiene el deporte. Bueno, hecha esta breve introducción, vamos a presentar a los autores, este, los principales autores, actores de todo este trabajo que hacemos. Así que vamos a empezar con el profesor Juan Ignacio Gallego. Él escribió un trabajo titulado Praxeología Motriz en ciclo de formación docente en educación física, el vaivén transgeneracional entre desconocer y resistir el caso de Río Negro. Juan Ignacio es docente en educación física por el Instituto de Formación Docente Continua en Educación Física de Viedma, Río Negro. Esto es en la Patagonia Argentina, del lado no de la cordillera, sino del mar Atlántico. Está finalizando el programa de licenciatura de la Universidad Nacional de Río Negro y es miembro fundador de la agrupación patagónica de estudios e investigaciones praxeológicas. Así que bienvenido, Juan Ignacio, a este encuentro. Adelante con tu presentación. Bueno, gracias Tulio por la presentación. Muy buenas tardes desde acá, al menos desde acá, desde la Patagonia Argentina. Saludos cordiales nuevamente para el resto de los y la participante también. Espero se me escuche con fluidez. Trataré de hablar pausado como lo pidió Tulio y de ajustarme también al tiempo requerido. Bueno, la producción que fue publicada en este artículo, en el último número de la revista, fue una producción motivada principalmente por la intención de extender, de difundir, de divulgar los principales resultados y las principales conclusiones y también reflexiones epistemológicas derivadas de un trabajo de investigación llevado a cabo en el año 2021, junto a mi grupo de investigación. En aquel momento decidimos, en el marco de una ABP, aprendizaje basado en proyecto, en una cátedra de la formación inicial en ese instituto, en el Instituto de Formación Docente en Educación Física de Viedma, realizar este trabajo de investigación en el cual nos propusimos como objeto de estudio analizar la preponderancia de la ciencia de la acción motriz, de esta revolucionaria praxeología motriz,
a nivel institucional, tanto en el plano curricular como en el plano pedagógico, en tanto prescripción curricular y en tanto desarrollo, abordaje didáctico-pedagógico en discursos y en prácticas. En este instituto que tiene una organización académica por campos. Y básicamente nosotros nos enfocamos principalmente como prioridad en el campo de la formación específica del programa de formación y en el campo de la formación de las prácticas pedagógicas. En estos dos campos reparamos en el estudio. El estudio tuvo un enfoque metodológico mixto, en el cual utilizamos como estrategias de recolección de datos, por un lado, el análisis documental sobre el diseño curricular institucional de esta institución, y por otro lado también diseñamos cuestionarios en línea que enviamos a las muestras docentes. Y digo muestras en plural porque el estudio fue hecho a partir de dos muestras, dos muestrarios. Por un lado, la muestra docente, docentes de estos dos campos que mencioné anteriormente, y por otro lado, la muestra estudiantil, conformada por estudiantes del cuarto y último año del programa de formación inicial. A partir de esto, diseñamos y enviamos esos cuestionarios. Y el objetivo de este trabajo que se publicó básicamente es extender eso, los principales resultados, reflexiones y conclusiones de aquel estudio, ¿no? Entre los principales resultados que pudimos analizar, entre los más importantes y relevantes, nos pareció muy llamativo esta cuestión relativa a la concentración, primero que por el lado del campo de la formación específica, curricularmente, los saberes praxeológicos están mayormente prescritos, es decir, este campo curricularmente prescribe saberes praxeológicos, acaudala saberes praxeológicos, pero luego, en el plano pedagógico, en la práctica, en el desarrollo intracátedra de cada una de las cátedras que componen ese campo, el desarrollo, el abordaje de estos saberes praxeológicos se concentra mayormente en las cátedras que que se centran en disciplinas deportivas como deportes psicomotrices, deportes sociomotrices, hablamos de fútbol, handball, rugby. Estas cátedras son las que concentran a los saberes praxeológicos, desestimando los saberes praxeológicos en otras cátedras como juego, como danza, como situaciones motrices en el entorno natural, que bien sabemos son también configuraciones motrices dependientes de la praxeología motriz. Eso en cuanto al campo de la formación específica. Por otro lado, en cuanto al campo de la formación de las prácticas pedagógicas, descubrimos y analizamos que es un campo que ni curricularmente ni pedagógicamente hace abordajes de saberes praxeológicos, de contenidos praxeológicos. No hay en el diseño curricular prescripción de saberes curriculares, como entendemos debiera de haberlas, y tampoco se articula en el desarrollo de cada cátedra de este campo, en los niveles del campo de las prácticas pedagógicas, tampoco se articula a los saberes praxeológicos que se abordan, por ejemplo, en las cátedras del campo de la formación específica. Es decir, hay nulidad de saberes praxeológicos en el campo de la formación de las prácticas pedagógicas, como resultados más relevantes del estudio. Bueno, ahí te digo, tuvimos muchas idas y vueltas con tu trabajo. Te comento que tu trabajo fue supervisado por la bibliografía, o sea, eh, digamos, quienes sostienen el andamiaje praxeológico hoy por lo menos en idioma español o portugués en el mundo. Eh, ahí quizás hay todo un tema que evidentemente hay todo un sector, digamos, donde más impacta la praxeología, que es en el campo de los deportes, sobre todo con oposición y colaboración, y no en otras prácticas. Probablemente esa gente no tenga ninguna formación o no tenga, probablemente ni haya leído sobre el tema.
o sea, hay todo un tema con la praxeología que tiene que ver con eso, que hay lugares en el mundo, te digo en el mundo, que todavía nadie ni leyó, o sea, medio extraño decirlo, pero sigue manejando marcos teóricos que son anteriores u otros, digamos, pero no esos. Creo que ahí hay un tema como para, para bucear, ¿no? ¿Cuál es el recorrido, digamos, formativo de cada uno digamos, que sostienen las cátedras? Me parece que ahí está uno de los temas. Y si hay algún trabajo institucional que intenta, digamos, difundir, digamos, transmitir o formar a estos docentes en ese campo, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión ahí, digamos, más allá de que, o sea, desde tu conocimiento entendés que eso puede ser aplicado y que no lo leyó ni se entera de esto. Se me ocurre, ¿no? Creo que hay ahí Tal algo, cual, Tulio. por lo menos para pensarlo. Pero bueno, un poco para aclarar tu presentación, en realidad el instituto de Viedma como el de Mendoza, por ejemplo, están claramente, digamos, fundamentados y capacitados en la praxeología. Son por lo menos de las instituciones en Argentina que llevan, digamos, que vienen haciendo un trabajo hace años, acompañados por todo ese soporte conceptual, ¿no? Tal cual, Tulio, es así. Es así, hay un desconocimiento bastante grande respecto al nuevo paradigma de la praxeología motriz, sobre todo yo puntualizo fundamentalmente en el concepto de conducta motriz tan importante para el futuro epistemológico de la educación física escolar, pero es cierto que hay un desconocimiento muy grande, a tal punto el desconocimiento, diría yo, que vemos a nivel institucional en el Instituto de Formación Docente de acá de Viedma, que es muy poca la preponderancia que tiene esta ciencia y todo su marco científico a nivel institucional durante la formación de docentes. Es totalmente verídico lo que decís, Tulio, tal cual. Hay un desconocimiento muy grande, aún. En realidad, desconocimiento de algunos y gran conocimiento, porque evidentemente también los resultados muestran que en alguna, o sea, lo que vos dijiste, en todos los deportes con oposición y colaboración, ahí sí, evidentemente que la gente, los estudiantes, imagino los profesores, están aplicando todo ese formato. O Tal sea, cual. más Y bien hay, también siento, sí, también siento que hay a partir de este desconocimiento general que hay, me parece que este desconocimiento tiene que ver con el desconocimiento de la importancia que representa esta ciencia y su marco científico para la educación física escolar específicamente, y al desconocer la importancia que tiene esta ciencia hoy para la educación física escolar, es que básicamente no termina de incluirse a este marco científico en la formación de docentes. Pero es claro, es evidente que también hay un poco de conocimiento porque mismo yo en mi formación inicial he vivenciado los abordajes, pero muy superficiales, muy superficiales. De ahí también la fundación de nuestra agrupación patagónica, de estudios e investigaciones praxeológicas, con esta intención, con la intención de dar a conocer la importancia que hoy representa, ¿no?, para la educación física escolar. bueno, si querés contactarte directamente con Pepe Hernández Moreno, o sea, contá conmigo, este, Mirá, con todo Tulio, ahora que lo gusto. decís, mirá, Tulio, vos sabés que comento a la pasada como anécdota, gracias al trabajo que ustedes han hecho desde la revista, Pepe se comunicó conmigo la semana pasada para hacerme llegar su felicitación por la publicación, y él fue de hecho uno de los artífices de la creación de la agrupación, de nuestra agrupación, con su estancia acá en Viedma el año pasado en la Universidad de Río Negro. Pero sí, será bienvenido, Tulio, todo contacto con Pepe. Bueno, ya el contacto lo tenés. Yo pensé que, viste, esto iba más lento, pero bueno, este, ahí está, así que aprovechá y esa es la manera de crecer y aprovechar todo esto, ¿no? Este es el Tal cual, camino. Tulio. Gracias. Vos mismo estás diciendo que ahí tenés un trabajo ya por los próximos años,
en relación a todo lo que se puede hacer con todo este andamiaje conceptual, ¿no? Tal cual, Tulio. De hecho, lo profundizo actualmente, lo estoy profundizando en mi trabajo final de grado, en donde también que lo enfoco en el estudio del Instituto de Formación Docente. Así que más o menos lo estoy profundizando ahora, estoy dándole continuidad. Pero sí es cierto, Tulio, tenemos gran trabajo por delante. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente expositora, es Lauribania dos Santos Cámara. Ella es graduanda en fisioterapia por el Centro Universitario Mauricio de Nassau, Uninassau en Brasil. Su trabajo se titula, se me fue Lauribania. Ahí está. Su trabajo está en inglés, yo lo traduzco, se titula Evaluación de los efectos del método Schrott en personas con escoliosis idiopática, una revisión sistemática, un trabajo original escrito en idioma anglosajón. Así que, Lauribania, bienvenida a este encuentro. Adelante con tu presentación. Olá, boa tarde a todos. Sou estudante de fisioterapia, né, da faculdade aqui da Universidade Uninassau, em Mossoró, Brasil. Nós pegamos esse tema para que fosse feito um artigo na faculdade e logo em seguida nós resolvemos, né, fazer um aprofundamento e procurar uma publicação. E me interessei bastante no assunto e nós pesquisamos bastante sobre ele, né? A escoliose idiopática, né, ela é uma doença que não tem nenhuma descoberta, né? Não tem nada que diga da onde ela veio, né? O método Scurry, ele foi criado pela alemã Catherine Scurry, que ela tinha a própria doença. Então, em 1920, ela criou esse método para que ela pudesse tratar a si mesma. Tudo bem? Tá ouvindo? Sí, perfecto, te escuchamos perfectamente. Sim. Então, em torno do ano de 1920, ela criou esse método para que ela pudesse tratar a sua própria doença, né? E é uma abordagem, né? É uma abordagem para tratar deformidades. Um aspecto fundamental da escoliose idiopática e do método Scurry envolve as imagens tridimensionais para ajudar para que pudessem ser ajudados os pacientes. É um método que tem como ajuda a visualização, né? Você consegue visualizar e isso ajuda com que os pacientes corrijam a sua postura. O objetivo é ensinar e manter o alinhamento adequado da coluna vertebral. Mesmo durante atividades diárias, o paciente ele possa fazer o método enquanto ele está fazendo atividades diárias. É um método que abrange diversos exercícios que podem ser adaptados para esse método. São exercícios que incluem a respiração tridimensionais, que treinam os pacientes a expandir as costelas em todas as direções, né? Inclusive para melhorar assim a sua postura e a mobilidade da coluna. Então, o nosso método, esse método, né, que foi criado, é uma técnica que é baseada em exercícios, né? Em exercícios que eles são exercícios lúdicos também, para que possam ajudar desde das crianças, né, tanto quanto os adultos, né? No entanto, existem algumas incompreensões sobre o exercício, algumas pessoas. O nosso... Oi, tá falhando aqui um pouquinho, calma. No, seguí, te escuchamos bien, ¿eh? Seguí. Tivemos como critério de exclusão, né, do artigo, foram
foram excluídos estudos, nós revisamos vários artigos e nós excluímos alguns artigos com pacientes com diagnóstico de escoliose idiopática grave, né? Submetemos o ensaio clínico randomizado. Utilizamos o método SCORE e intervenções terapêuticas, cujo desfecho primário foi a redução do grau da curvatura. Pessoas obesas também foram excluídas do estudo, e nós buscamos realizar muitas pesquisas com artigos, obviamente, em inglês. Pegamos os anos de 2014 até 2023 para fazer essa revisão. Tivemos como base de estudo, seleção de artigos, a BVS, a PubMed e a Pedro. A nossa grande avaliação foi realizada na OFCAS Bio 2.0, um método para avaliar a qualidade de metodologias de ensino. Foram identificados 231 artigos na plataforma PubMed, na BVS e na Pedro, e foram excluídos 191 artigos. Findamos com apenas 12 artigos. Nesses artigos, né, nós podemos ver, com uma conclusão assim mais geral, que o método SCORE, ele foi um método muito eficaz. Ele continua sendo um método muito eficaz e muito utilizado por vários fisioterapeutas, mas ele precisa que haja uma especialização no método por ser algo que não é novo, mas que poucos fisioterapeutas eles utilizam ainda, né? Ele teve o nosso nível de risco, né, aponta que todos os fisioterapeutas e todos os pesquisadores que utilizaram esse método foi muito eficiente, tiveram com seus pacientes bons resultados, ótimos resultados, para falar a verdade, e os estudos que nós escolhemos, eles deixam bem claro que todos os pacientes tiveram uma grande evolução quando começou os exercícios, e outros pacientes que não utilizaram o método, foi aparente que a curvatura ela acabou ficando bem pior. Então, o que podemos concluir, né, que de acordo com a nossa revisão sistemática, é que o método SCORE, ele é um método muito eficaz para esses pacientes. ¿Cuál es hoy, Lauribani, una pregunta, cuál es hoy el alcance o el impacto que tiene, sobre todo lo que vi que son en chicos menores de edad, digamos, que tienen la escoliosis idiopática? ¿Cuál es el impacto que tiene hoy en Brasil, por ejemplo, o en el mundo? ¿Qué datos? O sea, ¿cuál es el alcance de esta problemática? Olha, aqui no Brasil, a gente tem muitos casos de escoliose idiopática, principalmente em crianças a partir de 12 anos para cima. Então, no Brasil, nós temos um impacto muito grande em relação a isso. Bastante. É tanto que agora, como estagiária na área da fisioterapia, a gente tem muitos pacientes que têm essa escoliose idiopática, né? Que eles vêm já desde do berço com essa doença já, com essa patologia, na verdade. E é um nível absurdo, e alguns fisioterapeutas, né, não podemos falar sobre todos, mas alguns fisioterapeutas acabam prejudicando por não saberem métodos mais eficazes para os pacientes, né, não terem tanta especialização assim. Então, muitos acabam ficando piores ou adquirindo até mesmo uma segunda curvatura, né, um segundo desvio no paciente.
Bueno, Lauribania, te agradecemos tu presentación. Esperemos que sigas porque, bueno, nosotros alentamos siempre la heterogeneidad de grupos, personas, niveles de capacitación, así que esperemos que para vos sea un punto de partida para seguir produzindo, investigando y trabajando sobre todos estos temas. E eu peço perdão porque foi meu primeiro artigo, então estou bastante nervosa, mas eu espero melhorar futuramente. Bueno, pero mira, te digo dos cosas. Siempre, todos empezamos ahí. O sea, siempre es una primera vez y todos, hasta la persona más encumbrada empezó una vez y bueno, hay que animarse. Eso es lo primero. Y lo segundo, te digo, estuviste muchísimo mejor que un montón de encumbrados. Sim, Así sim. que tus posibilidades están ahí abiertas, ¿eh? No, no abandones esto porque este es un camino que seguramente va a ser muy, muy interesante y muy próspero para vos. Sim. Todos te felicitamos acá, te digo. Obrigada. Bueno, vamos a presentar ahora a Marco Antonio Usumián. Él también trabajó un tema que tiene una vinculación con la fisioterapia. El título se llama Melhora da Marcha por intermedio de gimnástica laboral. Marco es técnico de entrenamiento de fuerza por la Federación Paulista de Musculación, licenciado de bacharel en Educación Física y posgraduado en Fisiología del Ejercicio por la Universidad de Cidade de Sao Paulo, Brasil. Así que desde esta ciudad, Marcos, de esta populosa ciudad brasileña, se está conectando. Marco, bienvenido a este encuentro. Amigo Túlio, demais autores, uma honra estar convosco, uma alegria poder discutir ciência com vocês. E foi como você tinha comentado, né? Melhora da marcha por intermédio de ginástica laboral. Eu agradeço aos demais autores que comigo estão, Marcelo Luiz Marquesi, Beratan Silva Alves, Juliana Monique Lino Aparecido, Bruno Leonardo Ugolini e Felipe Borges Trama. Amigo Túlio e demais autores, a ginástica laboral ela é antiga, ela versa de 1925 para cá, na Europa e no Japão, chamada também de ginástica de pausa, dividida, Túlio e amigos, em 3 tipos: preparatória, compensatória e de relaxamento. A preparatória, utilizada antes do horário de trabalho para despertar os colaboradores, os funcionários, deixá-los atentos para a jornada. A compensatória é geralmente encaixada após almoço, para que a recuperação da primeira parte do dia seja feita e para que a letargia do almoço não atrapalhe a continuação dos trabalhos. E a de relaxamento, geralmente em trabalhos mais intelectuais, mais neurais, para relaxar os indivíduos pós-jornada de trabalho. A ginástica que nós usamos, Túlio e amigos, foi a preparatória, portanto, a feita antes da jornada de trabalho. E o que nós fizemos? Nós submetemos os colaboradores de uma empresa determinada aqui em São Paulo a 3 sessões de ginástica laboral por semana, 15 minutos de duração esta sessão, por 8 semanas. E comparamos, obviamente, com um grupo controle, numa prova de caminhada de 5 quilômetros, para saber se a ginástica laboral traria algo de bom para essas pessoas. Mas, Marco, do que você está falando? É que, geralmente, Túlio e autores, a ginástica laboral ela é muito mais filosófica do que fisiológica. Ela trata muito de estresse no trabalho, trata muito de dor lombar. Isso é muito produtivo para a ciência, mas será que ela traz desempenho para quem a pratica e não necessariamente só a cura da dor lombar ou do estresse psicológico, enfim? E, felizmente, aplicando a escala de Borg, uma escala de percepção subjetiva de esforço, que discute de forma interna e externa a carga externa do trabalho, portanto, a corrida e o estresse da laboral, e a carga interna, o cansaço que essa atividade lhe confere,
através dessa escala de Foster, a PSE, a percepção subjetiva de esforço, nós conseguimos detectar na comparação, nos momentos pré-prova, pós-aquecimento e pós-prova, que o grupo laboral, mesmo que mínimo, demonstrou melhor desempenho na caminhada de 5 quilômetros em comparação ao grupo controle. Um estudo embrionário, muito simples, ainda com o encorajamento da minha parte, dos demais autores, de mais dados, nós ficamos muito contentes com a amostra que nós conseguimos obter. Basicamente isso, amigo Túlio e demais autores. ¿Cuál es el alcance hoy que tiene la gimnástica laboral en Brasil actualmente? Porque yo creo que esto es hay mucho contraste y por lo menos en los distintos países, o sea, hay países que directamente no existe o prácticamente ni se conoce y hay otros donde sí está instalada. Brasil es uno de esos países y es muy interesante esto, digamos, como experiencia para transmitir al colectivo, porque esto pasa que a veces tiene que ver también con la formación de profesores que desconocen a lo mejor que este es un campo posible de intervención, ¿no? Pero ¿cuál es el alcance y cómo intervienen los profesionales en gimnástica laboral en Brasil? Te digo porque yo me acuerdo que ya hace varios años, y me acuerdo que a veces yo viajando ahí, estando en Brasil, y uno prende el televisor y ve que un grupo por ejemplo, de choferes de buses, de micros, de transporte, ¿no? Antes de empezar la jornada hacen unos ejercicios antes de subir hacer cosa que acá es imposible de imaginar, digamos. O sea, lo que uno naturaliza en ciertos lugares, en otros se desconoce esto, ¿no? Sobre todo por la cantidad de enfermedades laborales, ni hablar del estrés, pero bueno, ¿cuál es el alcance que tiene en Brasil hoy y cómo se interviene? Así, si puedes brevemente comentar esta cuestión. Túlio, muito obrigado pela pergunta, uma pergunta muito interessante. Qual o impacto, né? Existia na nossa conversa por e-mail o meu desabafo e a minha dificuldade de encontrar artigos, né, que versassem sobre ginástica laboral. Você tem muita coisa sobre dor lombar, você tem muita coisa sobre desempenho físico, mas a junção dos dois, de fato, você não encontra na literatura. O impacto, Túlio, o artigo ele cita que na Europa, desde 1925, ela é muito comum, muito usual. No Brasil, o artigo também aponta que, por causa de muitos gestores, muitos presidentes de empresas não darem o devido valor a ela, por entenderem que ela é muito básica, por ser só 15 minutos, enfim, ela não traria resultados econômicos para as empresas. Mas, por exemplo, no Japão, na mesma data, 1925 até hoje, eles trabalham com a Radio Taiso, ginástica do rádio. E aqui no Brasil, a comunidade japonesa, no bairro da Liberdade, aplica os exercícios de Taiso, muito próximo ao metrô Liberdade, aqui em São Paulo. Então, eu digo a você que não são todas as empresas que empregam a ginástica laboral, e com todo respeito e ética, lhe digo que muitas vezes, quando ela existe num campo mais lúdico, num campo de música, num campo de equilíbrio de bexigas, de balões, mas nada muito, eu diria, fisiológico. Por isso essa nossa inquietação, né, minha e dos demais autores. E, Túlio, uma coisa que você comentou que eu acho interessante, você comentou sobre os motoristas, eu estava defendendo dias atrás a implantação de ginástica laboral para pedreiros, para o pessoal que constrói prédio, casas. É importante para eles que vão carregar sacos de cimento, carregar pedra, tijolo, que se preparem laboralmente antes do trabalho, né? Então, o impacto, a meu ver, ainda ele é muito filosófico. Eu gostaria de ver, e espero que esse artigo encoraje artigos melhores que esse,
a discutir a fisiologia laboral, a importância de se ter uma saúde lombar, a importância de se ter uma saúde dos membros inferiores, haja vista que as nossas panturrilhas representam o segundo coração, melhorando o nosso retorno venoso, e por aí vai. Então, eu digo que o impacto ainda é baixo, mas eu espero que cresça bastante em nome da boa ciência. Bueno, Marco, muy interesante tu aporte y aparte con ese sentido de compartir y de ampliar los conocimientos que tenemos todos sobre un tema que todavía está en desarrollo todavía. Hay que implantar y hay que pensar todos estos fenómenos. eh, Incluso se me ocurre que hay ciertos trabajos todavía corporales que tienen fuerte compromiso corporal, y en esos trabajos casi debería ser, por ejemplo, hay muchos trabajos acá que obligan a usar la faja, la falla, por ejemplo, en trabajadores de la construcción, y creo que también debería ser, no sé si la palabra es obligatorio, pero que las empresas incorporen a un profesional que trabaje con todas estas personas que tienen que ponen el compromiso en el cuerpo, ¿no? Se me ocurre. Complemento, você mais uma vez foi muito perspicaz, né, muito cirúrgico. Na pandemia, no momento infeliz pandêmico que vivemos, a ginástica laboral foi a única que não parou. Pelo menos na empresa que eu atuo, eu continuei a pedido dos gestores para que a saúde mental fosse mantida, inclusive as academias de musculação, os parques foram fechados, a ginástica laboral foi mantida, isso foi de muita honra para mim. Poucos profissionais atuam na área, digo porque nos meus momentos de férias é muito difícil encontrar alguém que me substitua para que faça o trabalho. E como você falou, a importância da ginástica laboral precisa ser vista, até porque, Túlio, falando de economia, ela é importante para o lucro da empresa, porque quanto menos eu trabalho por dor lombar, menos eu produzo. E para o presidente da empresa, isso não é nada interessante, né? Eso tiene dos miradas, pero sería un debate gigante que tendríamos que hacer. Con todo el avance del neoliberalismo, te dirían, si se lastimó que se vaya y llamo a otro, digamos. Es complicado el tema. Estamos en un mundo hoy muy duro con eso. Pero bueno, hay que seguir, creo que hay que seguir luchando y planteando esto, y debería ser un derecho también de los trabajadores esto. E digo, Túlio, que aqui no Brasil existe uma lei que para cada 100 funcionários é obrigatório a ginástica laboral. Para cada 100 funcionários é obrigatória a intervenção laboral nas empresas. Obrigatória a intervenção, mas não obrigatório que os funcionários façam, né? Bueno, te agradezco tus aportes y a ver si podemos después hacemos otra vuelta, pero sumamente interesante y aleccionador, ¿no? Sobre todo. Bueno, Graças. vamos a pasar a un grupo de investigadores, Mayarel Joao Carlos Rodríguez Branco, el doctor Antonio Manuel Tavares Acevedo y el doctor Paulo Alexandre Méndez Ribeiro Eira. Produjeron investigaciones desvantagen das ações en la situación de jogo 7 versus 6 en handebol de cuadra, percepción dos entrenadores en Portugal. Los tres son del Instituto Politécnico de Viseu en el norte, centro-norte de Portugal. Bienvenidos los hermanos portugueses a este encuentro. Es un gusto que nos encontremos. Así que ustedes se organizan entre ustedes. Adelante con la presentación. Olá, muito boa tarde. Eu pergunto-vos, em primeiro lugar, eu como representante, João, pergunto-vos se nos estão a ouvir em condições. Sí, perfecto. Se escucha perfecto. Okay. Eu serei o porta-voz da equipa, é uma equipa de 3 elementos, constituída por mim, pelo professor Paulo Eira e pelo professor Dr. António Azevedo, do Instituto Politécnico de Viseu. Este trabalho é uma categoria de um trabalho maior, sobre as ações de jogo em 7/6, ou seja, superioridade numérica absoluta no handball. Um trabalho que já mereceu alguns elogios
pelo caráter inovador, porque não se encontra muitas referências nas bases de dados e nos repositórios sobre este tema, encontram-se alguns artigos avulsos, mas o meu trabalho, como foi um trabalho de conclusão de curso, foi um trabalho mais abrangente, tanto do ponto de vista tático, estratégico, metodológico, pedagógico e didático. Também tem uma componente quantitativa, ou seja, estatística sobre estas ações, com base nos participantes que tivemos. Sobre este assunto, estão a ouvir-me em condições? Estão a conseguir ouvir-me? Sí, sí. Sí, seguí hablando. Sim, João. Ok. Efetivamente, os jogos esportivos coletivos são um fenómeno bastante complexo que está em constante mutação. Todos os dias aparecem novas estratégias, novas combinações táticas, novas situações táticas que obrigam as federações internacionais a ter que ajustar ou regular novamente a modalidade para clarificar alguns tipos de ações no sentido de tornar, por exemplo, a arbitragem mais correta, mais justa e o desporto em geral, ou seja, a modalidade em geral, mais atrativa, dinâmica, fluida e mais, digamos, com uma visibilidade maior, para maior atração de agentes para a modalidade. O handball nos últimos anos tem sido uma modalidade que tem passado por algumas transformações ao nível das situações de jogo nas quatro fases de jogo, que tem obrigado a Federação Internacional a ter que, esporadicamente, introduzir novas leis ou clarificar as já existentes. E a título de interesse, as ações 7/6 foi uma alteração regulamentar em 2016, na qual foi alterada uma regra do jogo e nos últimos 2 anos têm sido alteradas outras, como a possibilidade de reposição de bola dentro da circunferência de 4 metros em terreno do meio campo defensivo ou ofensivo, desde que a bola siga para a frente. Para, de certa forma, aumentar a velocidade de jogo no que se chama de transição rápida por contra-gol. Efetivamente, este estudo surge com alguns objetivos. Teve como objetivos principais perceber, junto dos treinadores portugueses de elite, a sua percepção sobre as vantagens e as desvantagens da utilização das ações 7/6, ou seja, em que existem 7 jogadores de campo, em que existe uma substituição defesa-ataque, em que o guarda-redes sai para dar lugar a um jogador de campo adicional. Também apresentou como objetivo, e este foi talvez o principal objetivo pelo qual esta categoria foi inserida no trabalho, no handball português, principalmente nos escalões, ou seja, nas divisões inferiores, os treinadores tinham algumas dúvidas em relação à utilização destas ações, porque estas ações são muito específicas, requerem uma operacionalização de treino muito eficaz e sobretudo, atletas com características para as realizar e alguns procedimentos táticos. Também procurámos perceber em que momentos de jogo estas ações são utilizadas maioritariamente e quais são as suas vantagens e desvantagens. Ao nível do estudo, o estudo apresenta uma limitação que foi apontada. Este estudo já vai no 3º artigo publicado, sendo que há um 4º a caminho, que está no prelo. Este estudo apresenta como limitação a sua participação. Não é uma participação generalizada. A verdade é que também não existe muita bibliografia. Neste momento estará entre os 20 a 25 artigos científicos. Não há um artigo. O meu trabalho acaba por ser talvez o mais holístico, o mais abrangente, o mais completo neste momento que se encontra pelos repositórios. Este estudo apresenta como limitação o facto de ter tido como participantes apenas 3 treinadores. A ideia seria generalizá-lo a mais treinadores, mas também na altura em que foi elaborado, alguns treinadores, por questões de calendário, não puderam participar. Acho que primeiro uma entrevista ao treinador do Porto, que é tipo aquele sueco. Peço desculpa. Estão a ouvir-me em condições? Sigue, sigue. Sí, sí, Sim, podes continuar, João. Ok. Estava aqui a meio do raciocínio.
foi realizada uma entrevista, foram realizadas 3 entrevistas com 3 treinadores de elite, 2 pertencentes a clubes de primeira divisão portuguesa e um representante de uma equipa de segunda divisão, na qual eu estive na equipa técnica. Foi uma equipa que foi campeã nacional nesse ano, da segunda divisão portuguesa. Foi realizada uma entrevista com um guião prévio de tipologia semi-estruturada, que permitia aos intervenientes, aos entrevistados, poder responder de forma mais aberta e emitir de forma livre e até num estilo informal as suas opiniões. Foi feita a análise de conteúdo das entrevistas, todas as entrevistas foram traduzidas e transcritas a sua posteriori, e foi feita uma análise de conteúdo para interpretar os dados que foram de ordem qualitativa que foram ditos nas entrevistas. Ao nível de resultados e discussão, o 7-6 realmente é uma situação de jogo incomum que apresenta muitas vantagens e muitas desvantagens. Os treinadores foram codificados, ou seja, nos procedimentos metodológicos, em T1, T2 e T3, também por uma questão de confidencialidade, porque o anonimato foi salvaguardado em todo o estudo. E então eu vou apresentar as principais vantagens ditas pelos 3 treinadores. Ao nível das vantagens, o 7-6 possibilita a criação de ataque posicional sem recurso a meios táticos complexos. Nesta questão, eu posso já afirmar com algum grau de certeza que nos últimos 2 anos os meios táticos utilizados nestas ações têm sido mais complexos. Já se tem utilizado mais as permutas e os cruzamentos. A segunda vantagem apresentada por T1 foi a riqueza promovida pelo aumento das linhas de passe, o que confere aos atletas uma maior tomada de decisão. E a terceira vantagem é que o recurso destas ações pode diminuir o ritmo de jogo, principalmente quando as equipas se encontram em vantagem ou quando as equipas se encontram, por exemplo, num calendário competitivo em que precisam de poupar alguma energia, ou seja, que tentam não entrar num estado de fadiga muito grande. Quando têm vantagens alargadas, tendem a utilizar este tipo de ações para promover algum descanso com bola. Quanto ao treinador 2, apresentou como principal vantagem a possibilidade de criação de mais situações de finalização através dos atletas de primeira linha e pivôs. Nestas ações, os sistemas de ataque clássicos 3-3 e 2-4 são substituídos por o 3-4 ou o 2-5, em que normalmente inclui-se mais um pivô. Depois a colocação do pivô no eixo defensivo, por exemplo, em linhas de 6-0, varia entre o primeiro e o segundo terceiro, quarto, quinto, há quem coloque em quinto, sexto, mas tendencialmente estas ações têm 2 pivôs. Relativamente ao treinador 3, apresentou como vantagens o facto de existir uma superioridade numérica absoluta sobre o adversário, ou seja, mais uma linha de passe confere mais tomadas de decisão. Um dado interessante que ainda hoje se mantém é que algumas defesas não estão preparadas para agir sobre estas ações, ou seja, estrategicamente ainda não existe uma estratégia deliberada para estas ações, embora alguns treinadores tenham optado por usar o sistema defensivo 5-1. A terceira vantagem é que podemos adaptar as características de alguns atletas a este tipo de ataque, ou seja, principalmente penetradores, porque uma das soluções mais utilizadas neste tipo de ataque, pelo menos neste estudo, nós detectámos que era a chamada decalage, ou progressões, penetrações sucessivas, e existe um aumento, segundo o treinador 3, do leque de tomadas de decisão que podem ser realizadas nestas ações. Como desvantagens da utilização do 7-6, o treinador 1 afirmou que existe alguma perda de equilíbrio decorrente do facto de ter que ser feita, após a finalização, ter que ser feita uma substituição ataque-defesa para a reentrada de guarda-redes. Ou seja, quando uma equipa faz muitas substituições de ataque-defesa, tendencialmente tende a demorar mais tempo a organizar-se. A segunda desvantagem é que, caso o adversário seja muito rápido a avisar a baliza adversária, sequer nem dá tempo de fazer a substituição ou da equipa se equilibrar na defesa propriamente dita. E a terceira, tendencialmente, e temos visto muito, por exemplo, neste último europeu, 2024, vimos muito esta situação. Quando a equipa começa a falhar 2 ataques no 7-6, tendencialmente perde confiança, porque não marca e sofre golo, a maior parte das vezes sofre golo.
logo a seguir. O treinador 2 apresentou como desvantagens claras o facto de a baliza estar deserta e ser visada rapidamente em caso de insucesso. Apresentou como desvantagem o facto de estas ações criarem mais pressão sobre o portador da bola. Ou seja, como o risco de sofrer golo é maior, a bola tem que ser mais, digamos que a ação ofensiva tem que ser mais pela certa, ou seja, diminuir o grau de risco. E como terceira desvantagem, o risco inerente à sua operacionalização frente a equipas que estejam adequadas ao nível de estratégia. Ou seja, o facto da defesa estar adequada ou não estar adequada pode ser uma vantagem ou uma desvantagem para a realização destas ações. Tendencialmente, os treinadores tendem a não usar quando percebem que uma equipa defensivamente, ou o adversário defensivamente, está a conseguir anular o nosso ataque. Como conclusões, podemos concluir que muitas vezes não utilizam ou não operacionalizam no modelo de treino, no modelo de jogo, as suas crenças, as suas ideias e o seu modelo de jogo, tendo que se moldar às características dos atletas, tendo que moldar aos resultados que o próprio treino vai ditando, ou seja, a eficácia que vai surgindo no treino, e em terceiro lugar também tendo-se moldar alguns comportamentos adversários. As situações 7-6, felizmente, têm tido uma maior adesão, têm sido, ao longo dos anos, praticadas por mais equipas, embora ainda, principalmente no cenário do centro da Europa e do norte da Europa, à exceção das Ilhas Faroé, que tiveram o melhor 7-6, na minha opinião, do Europeu 2024, ainda é um sistema que não colhe muitos simpatizantes. Dr. Túlio, terminei. Estou à disposição das questões. Un comentario y después una pregunta para los tres portugueses. Es una pregunta que siempre tengo. No, el primer comentario, no el comentario de quizás habría que pensar una investigación complementaria con esta, quizá exista ya, pero cuántos goles o cuántos porcentajes de goles reciben los equipos que tienden a jugar con los 7 jugadores de ataque, digamos. ¿Cuántos goles reciben al correr ese riesgo? O sea, porque evidentemente un equipo que sale con los 7 prácticamente le queda no puede cometer errores, o sea, cada error prácticamente es un gol. Entonces habría que ver, hacer un estudio de partido, sobre todo seguir equipos que tienen esa... Yo creo que hay equipos que tienen, incluso hay ciertos arqueros que les debe gustar ser atacantes, digamos, o sea, abandonar el arco y dice, no, yo no me quedo, yo voy a hacer goles también. Entonces habría que ver ahí qué porcentaje de goles reciben los equipos que tienen esa tendencia, ¿no? Para ver, para justificar un poco, contrastar sobre todo con las opiniones de los entrenadores. Evidentemente hay entrenadores más conservadores que no les gusta que le hagan goles tontos, y otros que, bueno, llevados por las circunstancias, dicen, bueno, yo me voy a arriesgar, ¿no? Después les hago la otra pregunta, pero este es el primer comentario sobre eso, ¿no? João, deixa-me só. É um estudo interessante que eu dá a impressão que ainda não foi feito. E efetivamente aumenta. É um estudo, ou melhor, os treinadores têm alguma relutância em avançar com este tipo de soluções por causa de uma situação que efetivamente depende de um trabalho, de um treino muito mais intenso. É que a equipe do 7-6 fica mais vulnerável. E se efetivamente as ações não forem treinadas, bem treinadas, há uma probabilidade muito grande de obter, quando não se marca, de ter efetivamente a baliza mais escancarada, como nós dizemos em Portugal, para efetivamente acontecer. Bem, efetivamente isto aumenta uma das coisas fundamentais que o handball efetivamente tem atualmente, que é aumenta o espetáculo, a incerteza do resultado e incerteza para um lado e para o outro, e efetivamente isto cativa muito mais as pessoas que vão ao handball e se calhar é a maior estratégia. Mais capacidade atacante, mas mais vulnerabilidade se efetivamente essa capacidade não for eficaz, não é?
Pronto, este é o meu comentário em relação aqui à proposta do Túlio. Eu posso dizer que neste trabalho, na parte mais completa, eu fiz na amostra, que é uma amostra de perto de 200 de jogadas, a eficácia ou melhor, a percentagem de golos anda à volta dos 25% a 35%. Ou seja, de ataques não concretizados que transformam-se em golo. Sei que nos últimos anos a tendência para sofrer golo, ao nível de percentagem, nos últimos 2, 3 anos, tem diminuído. E tem diminuído porquê? Numa das entrevistas, foi curioso, um treinador de elite de Portugal, um consagrado handball como jogador e como treinador, apresentou uma estratégia muito interessante que eu já testei nos clubes que treinei, mas tem que ser muito testada, tem que ser muito treinada. O 7x6, como o professor Paulo Eira disse, é muito arriscado. Pode destruir um jogo. Eu já vi jogos da seleção portuguesa em que o 7x6 foi a causa da derrota. Ainda não há muito tempo. A seleção portuguesa, que esta semana infelizmente ficou fora dos Jogos Olímpicos, perdeu com a Hungria no jogo decisivo, uma machadada no nosso crescimento ao nível da elite mundial, e em que esse treinador aplicava uma estratégia com recurso à falta. Porque o handball, digamos que o contacto e a falta andam de mãos dadas, porque é permitido o contacto sendo apenas marcada uma falta sem sanção. A sanção só é efetivamente sanção disciplinar, ou seja, cartão amarelo, 2 minutos, cartão vermelho, só é em casos em que a integridade física do atleta é severamente afetada, ou seja, empurrões, puxões, rasteiras, digamos, toques na cara, toques no peito, situações de murro, situações de que a gente chama de população ou de captação, que é um atleta a tentar atacar a baliza e é carregado no pescoço. Isso, neste momento, está com margem de tolerância zero, ou seja, 2 minutos, cartão vermelho em muitos casos. E então, a estratégia dele passava, quando a equipa falhava a ação de ataque, não conseguia concretizar em golo a ação de ataque, imediatamente na reposição do adversário, caso não fosse direta do guarda-redes para a baliza, caso passasse por um jogador central ou por um dos jogadores laterais, os dois pivôs, mantinham-se junto à área de 6 metros do adversário para travar a transição imediatamente com falta. Os dois pontas recuperavam, ou seja, baixavam no terreno, tinham-se em posição central, assim como os jogadores restantes. Ou seja, tentavam, nessa estratégia, que os pontas descessem lateralmente para tendencialmente se colocar no seu meio campo ofensivo no centro, em que o central e os laterais, quem tivesse que sair, saía para entrar do guarda-redes, e quem tivesse que ficar cobria o centro. Ou seja, nessa estratégia, basicamente, tentava-se atrasar o ataque adversário com falta para impedir o lançamento para a baliza. Tentava-se que o guarda-redes não lançasse o contra-ataque pelos pontas, que são logo os primeiros a sair na primeira fase do contra-ataque, pontas pivôs, primeira fase do contra-ataque, e tentasse até captar a bola por cima da área de validação. Essa equipa desse treinador tinha muitas situações na Liga dos Campeões em que o seu central foi buscar bolas quase à linha de golo em salto. Não estou a brincar. Um central que é internacional português. E foi até vídeo da semana na Liga dos Campeões, nas redes sociais da HF, uma coisa espantosa que era ir buscar bolas dentro da área de validação. Essa estratégia resulta, eu já testei nos clubes que treinei, mas tem que ser muito treinada, tem que ser muito bem operacionalizada. E depois há outra estratégia muito interessante que também diminui, de certa forma, a percentagem de golos sofridos. Mas é do âmbito mais fisiológico, ou seja, é treinar a velocidade do guarda-redes. Ou seja, os guarda-redes, por norma, não são muito treinados ao nível fisiológico, são mais treinados ao nível técnico e de coordenação motora. Treina-se muito a velocidade de reação, treina-se muito o reflexo, que acaba por ser a velocidade de reação, treina-se muito a situação técnica dos afundos laterais, dos afundos aos ângulos superiores, das saídas aos 6 metros, as várias saídas em leque, em estrela, etc. Mas não se treina muito a velocidade do guarda-redes. E um guarda-redes que seja veloz a entrar, não nos esqueçamos que fora dos 6 metros o guarda-redes funciona como um jogador normal, pode efetivamente diminuir a percentagem de golos sofridos. Bueno, Antonio.
así, todavía no te... va otra pregunta, la otra pregunta va para Antonio, para empezar. No, la pregunta es esta. A ver, la imagen que yo desde acá uno tiene trabajando en ciencias del deporte, ¿no? La mirada que uno tiene de Portugal es que Portugal produce muy, muy buenos trabajos, sobre todo hay una tradición, ¿no es cierto? ¿No? Sobre todo en los deportes de oposición, colaboración, tiene grandes entrenadores, pero no llega a tener grandes resultados deportivos, digamos. Yo el único, creo que ustedes deben coincidir, pero sobre todo internacionales, o sea, ahora, yo creo que el motivo, digamos, evidente, uno diría, o ustedes mismos yo creo que lo deben poner como motivo, es que tienen una población más reducida que otros países, digamos. 10 millones de habitantes versus los 80 millones de alemanes, los 60 millones de españoles, o sea, ahí perdimos, digamos. O sea, tiene más gente para seleccionar, ¿no es cierto? Bueno, sería interesante, pero muy breve, porque nos está faltando otro trabajo a presentar. Si quieren decir alguna reflexión sobre eso. Antonio, que no lo escuchamos, empieza, si quiere comentarlo, pero bueno, esa sensación que uno de afuera tiene que forma entrenadores, tiene instituciones de formación, o sea, a ver, casi el símbolo de este Mourinho, un entrenador formado, ¿no es cierto? Casi es el símbolo de un entrenador formado. Hay muchísimos más, pero digo uno para quizás el más conocido. Pero bueno, existe ese fenómeno. ¿Cómo ustedes lo ven eso? Olá, boa noite. Estão a ouvir bem? Sí, sí, perfecto. Obrigado pela questão. Muito rapidamente, eu penso que, e nós temos discutido, é de facto um tema muito interessante, e eu e os meus colegas, não só os que estão aqui presentes, mas também com todos os que temos no nosso departamento, no nosso Instituto Politécnico, nós debatemos muito com este tipo de questões. E, na minha opinião, eu penso que isto está relacionado não apenas com o número de habitantes. Claro que quando nós temos mais pessoas, mais habitantes para escolher, é mais provável que os talentos surjam e que a qualidade surja. Mas eu penso que esse não é o motivo principal. Eu penso que o motivo principal tem a ver com aquilo que nós podemos designar de uma forma comum como educação desportiva ou cultura desportiva. E eu acho que Portugal fica um bocadinho aquém deste tipo de cultura, de educação, quando comparados com outros países. Muitos países até têm menos habitantes e acabam por ter melhores resultados desportivos, muitas das vezes, que Portugal. O que é que acontece? O discurso também é sempre o mesmo, ou na maioria dos casos tem a ver com financiamento, e nós julgamos muitas das vezes que, do ponto de vista pedagógico, eu penso que até está mais relacionado com as boas práticas e com as boas pedagogias, do ponto de vista das didáticas, da educação e do treino desportivo, do que propriamente com fundos. A grande verdade é que nós temos atletas olímpicos a treinar sozinhos, temos treinadores de topo a terem que inventar materiais, equipamentos para poderem potenciar as capacidades dos seus atletas. Ainda há um tempo atrás, um passado muito recente, eu falava com um colega que é treinador, que tem uma paixão enorme noutro desporto, não no handball, mas neste caso no futebol, e bem pouco tempo atrás ele confessou-me que ia para a sua garagem, de sua própria casa, soldar com cordas e ferros para poder ter escadas de agilidade, que é algo que hoje em dia se compra a preços muito baixos, mas ele tinha que ir para casa, para a sua garagem, com ferros que encontrava na sucata e com cordas, criar ele as suas escadas de agilidade para poder trabalhar a coordenação, lateralidade com os seus atletas. Portanto, se juntarmos este problema do ponto de vista financeiro com o problema do absentismo, da falta de hábito desportivo, eu penso que tudo isto temos aqui uma boa receita para uma catástrofe desportiva. A pandemia não ajudou,
a verdade é que também não ajudou. Penso que as pessoas se habituaram, muitas delas em demasia, à ausência da prática desportiva, mas de qualquer das formas, a educação, a cultura, todo o currículo devia estar integrado para a educação também para o desporto. Eu penso que nós em Portugal estamos ainda muito formatados para o cidadão que é cidadão e que deve ser incluído na sociedade é aquele que sabe ler, contar e escrever. E muitas vezes nós renegamos aquilo que é a educação desportiva, a integração social, os hábitos de higiene, de cooperação, de oposição, que são igualmente ou até mais importantes para uma integração correta na sociedade e, no entanto, são renegados para segundo plano. Portanto, é de facto um estudo muito interessante. Eu penso que algumas destas suspeitas seriam confirmadas se levássemos a cabo este estudo, mas de qualquer das formas, mesmo a integração, só para terminar, mesmo a integração curricular, eu dou um exemplo, por exemplo, se formos a analisar um currículo num país, em países do Oriente, o ténis de mesa, por exemplo, isto é só um exemplo de um desporto, de uma modalidade, está integrado no currículo desde o primeiro ciclo como disciplina obrigatória. Portanto, obviamente que é um pequeno passo, mas acaba por ser mas é um pequeno grande passo e que acaba por ser aqui o mote de partida para outras aprendizagens. Se nós integrássemos o desporto de uma forma quase que obrigatória como outras disciplinas, certamente teríamos mais desportistas, dentre os quais naturalmente sairiam melhores treinadores e potenciaríamos muito mais facilmente o nosso desporto. Muito obrigado. Bueno, Túlio, dá-me só a palavra para dar uma opinião que vai de encontro ao meu colega. Joao, cerramos, tenemos que pasar, después nos queda un Ok. ratito para el último Ok. cierre y É muito, aprovechás muito rápido. para dar tu aporte. Bueno, Muito pues rápido. tenemos el compromiso de que toda la gente pueda presentar. Gracias. Bueno, vamos al último trabajo que vamos a presentar ahora, es el trabajo del licenciado Reinier Rodríguez Colina, el doctor Julio César García Cotelo y la doctora Jacqueline Romero Viamonte. El trabajo es la enseñanza de la marcha deportiva sustentada en unidades didácticas, un sistema de ejercicios para la categoría 10-12 años. Los docentes e investigadores pertenecen a la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez de la isla de Cuba. Así que adelante vamos a escuchar en la voz de Reinier, vamos a escuchar este aporte de este grupo colectivo cubano. Adelante, por favor. Por acá les comenta el licenciado Reinier Rodríguez Colina, el coordinador deportivo número 1, municipio de Punta Canero, Ciego de Ávila. Nuestro trabajo se titula Sistema de Ejercicios para la Enseñanza de la Técnica de la Marcha Deportiva, categoría de 12 años del municipio de Punta Canero. En los últimos tiempos se ha reducido la práctica de la marcha deportiva, siendo pagado por actividades de otros tipos y disminuyendo los resultados en diversas categorías. Este trabajo hace un llamado a la recuperación de la práctica de esta modalidad en etapas iniciales y al apoyo de con igualdad de constancia a nivel profesional nacional. Dará cumplimiento a todas las tareas de la investigación, nosotros somos como objetivo elaborar un sistema de ejercicios para la enseñanza de la técnica de la marcha deportiva, categoría de 12 años. El mismo está sustentado por dos pequeñas unidades didácticas con el elemento lúdico como característica principal, teniendo en cuenta al haber aplicado este sistema en las diferentes etapas, se han visto avances significativos en los alumnos. Se evidencia un incremento de los atletas evaluados de bien en un 80% y de 2 de regular para un 20%. Logra realizar marcas positivas en la distancia de pruebas planificadas, representando el 100% de la efectividad de los resultados. Los atletas objetos de estudio todos logran mejorías de sus niveles técnicos como puntuaciones superiores a los 16 puntos de 20 posibles en su mayoría. Se notan avances significativos en la resistencia general y en la flexibilidad, que se traducen en ejecuciones técnicas más eficientes. El 100% logra un resultado en la distancia de los metros. Por ejemplo, las chicas logran rangos entre los 6 minutos y medio y 7 minutos 10 segundos, y los varones logran rangos de entre los 6 y 19 minutos y 6,50 minutos en esa distancia. Como conclusión, podemos decir que los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la enseñanza de la técnica de la marcha
permitieron disponer de los argumentos necesarios para el desarrollo del sistema de enseñanza técnica propuesto, dando base científica y pedagógica para su diseño. Se elaboró un sistema de ejercicios para la técnica de enseñanza de la marcha deportiva en atletas de 12 años en el nivel primero de la. Y los resultados alcanzados con la implementación de este sistema de ejercicios para la enseñanza y de la técnica de la marcha nos permitieron establecer la pertinencia y utilidad de dicho sistema. Bueno, Reinier, Julio, Jacqueline, gracias por el aporte. Ahí por un problema técnico no pudieron estar, pero Julio se estaba comunicando vía Facebook, así que gracias por este aporte. Bueno, vamos a ir cerrando, abrimos y cada uno da sus últimos comentarios. Joao, discúlpame que te haya cortado antes, si querés comentar ahora, adelante, por favor. Sim, eu só ia contribuir para a opinião do meu colega, porque há um presidente de federação em Portugal que tem uma tem uma ideia extremamente interessante sobre o estado do desporto português, que é o presidente da Federação de Handebol de Portugal, Dr. Miguel Laranjeira, que nos últimos meses tem escrito alguns artigos de jornal sobre o estado do desporto português e que diz simplesmente isto: o modelo de financiamento do desporto português é um modelo de financiamento de 1962, ou seja, do tempo do fascismo. E em que consiste este modelo de financiamento? É absolutamente ridículo. As pessoas que jogam os jogos de sorte ao azar, ou seja, raspadinhas, totobola, totoloto, euromilhões, no fundo os pobres do país, contribuem para a Santa Casa da Misericórdia, que é uma IPSS que tem o controle dos jogos em Portugal, jogos de sorte ao azar, que por sua vez distribui pelas federações. Ou seja, não é o Estado diretamente que dá dinheiro às federações, mas sim os jogos de sorte ao azar. E um país, segundo o Dr. Miguel Laranjeira, presidente da Federação de Handebol de Portugal, um país que tem um modelo de financiamento de desporto de há 60 anos, que não o alterou, não pode ir muito longe desportivamente. E era o que eu tinha para dizer. Bueno, ¿quién sigue? Adelante. Só concluindo, eu tenho uma visão se calhar mais positiva, mas efetivamente o desporto como prática cultural, o desporto como fundamental para as aprendizagens fundamentais também e que depois vão ser determinantes para o desporto de alto rendimento. Uma aposta forte na escola, efetivamente, uma aposta forte em projetos de colaboração com o sistema, com o sistema educativo e desportivo é efetivamente o caminho. É efetivamente o caminho. Na minha opinião, essa aposta tem que ser mais efetiva ao nível da escola, da base, não é? Da educação física escolar. Pronto, e é isso que por vezes essa alteração de mentalidades tem que surgir para que depois possamos formar melhores homens, melhores desportistas, melhores pessoas. No fundo é isto. Temos efetivamente condições climáticas, temos efetivamente, por exemplo, ao nível do handebol, temos tido bons resultados, mas as políticas desportivas são muito há um excesso de futebol aqui no nosso país, há um excesso de futebol e efetivamente precisamos de enriquecer os nossos percursos com outras atividades. Acho que vamos conseguir. E muito obrigado por tudo. E foi um prazer, está bem? Bueno, adelante, Marco. Túlio e demais autores, agradeço pela oportunidade da participação e eu gostaria, gentilmente, de traçar um grande resumo de tudo que foi falado aqui, porque aos meus amigos autores portugueses digo que no ano de 2006 tive a oportunidade de assistir uma aula com o professor Manuel Sérgio,
Ok, exatamente. Que O disse grande Manuel Sérgio, sim, sim. grande Manuel Sérgio, professor de José Mourinho, que disse uma coisa, professor Paulo, João, Antônio, que me marcou muito. O homem se movimenta por uma intenção. E eu espero, sinceramente, que as boas intenções tomem conta da educação física, inclusive escolar, no trabalho do Juan, porque é na educação física escolar que acredito eu esteja o segredo, Sim, assim sim. como a Laura comentou, inclusive com o excesso de materiais das mochilas das crianças, que pode, por que não, já gerar ali problemas lombares, de escoliose, má postura, enfim. E fechando, né, essa nossa discussão, que olhemos para as nossas crianças, porque os adultos de hoje foram crianças, e essas crianças no futuro serão adultos também. Uma honra, muito obrigado a todos vocês. Bueno, Juan Ignacio, tu cierre. Ay, no. Bueno, espero se me escuche. Sí, Sí, sí. creo, dentro de los grandes esfuerzos que hice para tratar de interpretar a mis colegas, a estos autores, creo que hablaban de la cultura corporal un tanto empobrecida, si mal no confundí, en Portugal específicamente, como uno de los motivos fundantes de lo que ellos plantean. Entiendo que es la educación física escolar en sí, acá en Occidente también sucede esto, se trata de un campo pedagógico aparcado en el sistema educativo, minimizado, incluso podría decir que la de recuperar la cultura corporal y la cultura corporal popular, también dice Parlevas, esto muy importante, desde la praxeología motriz, recuperar la cultura corporal popular de cada nación, de cada país, revalorizar la educación física escolar como una pedagogía que puede ir más allá de los meros abordajes superficiales en tanto paradigma de movimiento, en tanto técnicas, en tanto habilidades motrices, es decir, se trata de un campo pedagógico que desde un marco científico creíble pueda realmente contribuir notoriamente en el desarrollo personal de cada persona. Me parece que hay mucho trabajo por hacer y me parece que estamos en camino a eso desde distintos abordajes, de distintos ámbitos de estudio. Me parece que todo aporta a recuperar un poco en los sistemas educativos de todo el mundo, recuperar la importancia que tiene una pedagogía corporal, diría, como la educación física, una pedagogía procedimental, ¿no? Tan venida a menos y tan menospreciada por la importancia que se le da a los conocimientos racionales, esto que decía de escribir, de leer como lo más importante, la lectoescritura como lo más importante de la educación de la humanidad. Bueno, me parece que hay que contrarrestar eso un poco de a poco, ¿no? A través de investigaciones, a través de, de esto que hemos hecho ahora. Desde ya agradezco mucho esta oportunidad de poder participar, de poder exponer el trabajo y de poder compartir también con estos autores de otras culturas que siempre es bienvenido y siempre es enriquecedor. Gracias. Bueno, Lauribania, si tu cierre. Sim, sim. Bem, gostaria de agradecer ao Túlio pela oportunidade de estar aqui, né, e a todos os outros autores pelos aprendizados enriquecedor que eu tive nessa noite de hoje. Muito obrigada por tudo e a todos, e é isso. Bueno, bueno, estamos cerrando, siempre invitando a todos los autores, investigadores, docentes que quieran participar. Nosotros ya estamos recibiendo y trabajando en los próximos números de la revista. Estos procesos no son automáticos, llevan tiempo, así que desde ya los invitamos a participar. Y bueno, esperamos seguir adelante por los próximos años. Así que bueno, Paulo, Marco, Juan Ignacio, Lauribania, Antonio, muchas gracias por la participación. La verdad que fue un encuentro sumamente interesante y la verdad que es un gusto compartir con ustedes porque, bueno,
somos un poco más que los papers. No es solamente compartir los papers, sino que nos faltó la cerveza, pero bueno, esperemos que alguna vez podamos encontrarnos Muito bem. y esa práctica bien de investigadores, que es compartir una cerveza, también la podamos hacer. Así que un gusto y nos seguimos viendo.